Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Espero que hoje possa lhe ajudar a dar mais um passo em direção ao seu máximo potencial. O meu objetivo é provocar o seu pensamento crítico, enxergar fora da caixa e ter uma alternativa de como conquistar qualidade de vida nesses dias atuais. E aí, você já pensou que o estresse pode não ser um dos vilões da era moderna? É verdade, sabe que o estresse nada mais é do que pressão, e sem essa pressão, o ser humano não progride. E aí, e o estresse é ou não vilão? E essa é mais uma das histórias que nós vamos escutar hoje. Vamos tentar entender aqui como lidar efetivamente com o estresse. O professor De Rose diz que os inimigos são os nossos estressores, os tratores do nosso sucesso. Ou seja, o estresse promove essa guinada efetivamente ao sucesso, a não ser que você se abale com isso, que você tenha um burnout, que você não saiba se recuperar de uma forma mais inteligente, né? Tem muitas vagas disponíveis no mercado que exigem alguma característica importante para que o futuro colaborador ele possa exercer uma função dentro da empresa e ajudar a empresa a obter lucro. Eventualmente você percebe que uma das características que esse colaborador precisa ter é saber lidar com a pressão, né? Saber trabalhar sob pressão. Mas se exigem que um candidato já saiba trabalhar sob pressão, como justifica a quantidade de afastamentos justamente por conta dessa pressão? Então vamos entender um ponto importante. Se o estresse é pressão, isso não é bom e nem ruim. E aí depende. Ah, Vilmar, mas depende do quê? Depende de quê então, né? Bem, depende de como a pessoa lida com essa pressão. Tem um livro, O Stress for Success, de James Loehr. Afirma que não é o trânsito, o desemprego ou o chefe mal-humorado que nos desgasta, e sim a maneira como reagimos a cada uma dessas coisas. Ou seja, não é a situação em si que nos estressa, e sim como nós reagimos a esse acontecimento. Uma pessoa que saiba lidar muito bem com o estresse, ela sabe que o estresse ele não pode ser contínuo. O estresse geralmente vem em picos. Você recebe um pico de estresse e aí você se recupera. Recebe outro pico de estresse e recupera. Quando você tem um pico de estresse e na sequência tem outro antes de você conseguir se recuperar, parece que você vive numa situação de estresse. E isso pode não ser muito bom efetivamente para a sua carreira, para suas relações humanas, né? O estresse também é um grande salva-vidas. Ele aciona um instinto internamente de luta ou fuga, e se nós soubermos lidar com isso, nós efetivamente vamos sobreviver. O estresse também ele pode ser um acionador da criatividade, da inovação, empurrando tudo isso à realização. Se a pessoa procrastina quando ela está estressada e começa a enrolar aquela bola de neve, a bola de neve toma tal proporção que depois é impossível parar aquilo. E aí o estresse efetivamente vai lhe fazer mal. O mais grave é que poderá colapsar totalmente o sistema nervoso e cognitivo, onde o sintoma mais leve é o burnout. É um dos sintomas mais leves quando esse estresse contínuo se estende por muito tempo. Quando seu potencial é inferior ao seu desafio, esse diferencial, essa diferença entre o seu potencial e o seu desafio, nós denominamos de estresse. E aí, quando que ele é ruim? Quando você permanece com esse diferencial por muito tempo. Você não consegue transpor o desafio propriamente dito. Algumas pessoas até podem te sugerir, diminui o seu nível de desafio, porque aí você equaliza com o seu potencial, aí você sempre vai dar conta. Beleza, não tem nada errado quanto a isso, se você se satisfizer
com a média, com o que todo mundo faz. Agora, se o seu objetivo é uma evolução, se o seu objetivo é um crescimento, trate de aumentar o seu potencial. E aí você consegue entrar numa zona de performance sustentável para aquele desafio especificamente. Quando você encontrar outro desafio que o seu potencial é inferior, você aumenta o seu potencial de novo e transpõe aquele desafio. O problema é quando você eleva o seu potencial e seus desafios são sempre baixos, você não cresce. Se você tem sempre desafios altos e o seu potencial é muito baixo, você não transpõe aquele desafio, você também não cresce. Então, o segredo seria você justamente aumentar o seu potencial através de diversas ferramentas que estão ao seu alcance. A primeira ferramenta, vamos supor que o seu potencial energético, a sua energia não é suficiente para você transpor aquela barreira. Você aumenta a sua energia aprendendo a respirar melhor. Percebendo as relações humanas que você tem que desperdiçam energia. Nós já falamos disso no episódio passado. Então procure perceber o que lhe rouba energia e como você faz para aumentar a sua energia. Uma outra coisa que você pode fazer também é você dar foco, não deixar a sua mente dispersar o tempo todo. Isso faz com que você direcione todo o seu potencial sem desperdiçá-lo para outras atividades, para você transpor aquele desafio. E aí, voltando um pouco antes, né? Se você tem lá, você sabe que você tem um desafio a ser transposto. O que você faz para aumentar o seu potencial se você, por exemplo, não sabe como transpor esse desafio? Aprenda. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de informação, ou vai atrás de pessoas que saibam como transpor esse desafio. Só depende de você, está em suas mãos. O desafio não é nenhum bicho de 7 cabeças. Foi um desafio que você escolheu ou que as circunstâncias acabaram te colocando diante dele. E se você efetivamente busca um crescimento, perceba, o estresse é o que vai lhe impulsionar para esse ponto. Todos nós já nos deparamos com situações que geram muito estresse. E na sociedade, hoje em dia, isso não poderia ser diferente. Na sociedade moderna, onde cada vez mais temos que entregar mais com custos menores ou com recursos mais escassos, como você fazer mais com menos? Isso vai gerando estresse, cada vez mais estresse, cada vez mais estresse. O resultado disso é que a empresa efetivamente ela tem lucro, não tenha dúvida. Quando você faz mais com menos, você tem lucro. Quando você estressa demais esse corpo que está gerando esse lucro, que são as pessoas, o seu time, você acaba gastando esse lucro com o quê? Com afastamento, com a saúde das pessoas, às vezes com aposentadoria por incapacidade. E quando você tem esse afastamento e você gasta essas indenizações astronômicas com isso, às vezes você não gasta dinheiro efetivamente, mas aquele colaborador que era tão imprescindível naquele time, ele precisou se afastar por um período longo. No próximo período de fechamento, você tem outra barreira para transpor, porque todo esse déficit você vai ter que honrar com mais lucro para você cobrir essa diferença. E para onde escapar, então? Se sem o estresse nós não conseguimos quebrar as barreiras, e com o estresse quebramos as barreiras e a nós mesmos. Como é que nós lidamos com esse antagonismo? O que todos nós precisamos entender, então, como eu disse antes, que um pico de estresse não faz mal para ninguém. Um pico de estresse, você é resiliente o suficiente para você retornar à sua normalidade. Então você tem lá um desafio, você eleva o seu estresse. Quando você tem um potencial muito baixo, você percebe esse estresse, eleva o seu potencial, olha o seu desafio de cima, transpõe o seu desafio e aí você volta para a sua normalidade. Obviamente que quando você aprende a lidar
por exemplo, com um aumento energético, com um aumento de capacidade pulmonar, com um aumento de foco, de concentração, isso só te traz mais produtividade. O conhecimento também é outra ferramenta que você não perde. Você aprende a transpor aquela barreira e você não perde mais. Bem, o que todos precisamos entender então é que picos de estresse não faz mal a ninguém. O problema é quando esses picos são muito próximos, né? Como eu falei anteriormente, parece que você está numa constância de estresse. Mal dá tempo de você retornar à normalidade, já vem outro pico. Então, quando você tem um pico de estresse, você aproveita toda essa energia que o estresse promove para você focar, para você dar mais atenção naquilo que você precisa resolver, que você transpõe com mais facilidade. Quando você aprende que respirar melhor, com mais atenção, isso te promove mais energia, quando você dá mais foco, você se concentra mais, você não dispersa, você termina mais rápido as coisas, não tem a necessidade de refazer o trabalho, né? E quando você aprende em qualquer área, você acaba tendo que aprender uma determinada atividade para você transpor aquela barreira, você não perde esse conhecimento. O que pode acontecer é você perder um membro do seu time. Essas pessoas que às vezes detêm o conhecimento que você contrata para transpor, te ajudar a transpor aquela barreira, né? Então a palavra aqui, chave de tudo isso, é o autoconhecimento. Perceba que desde o início nós estamos falando sobre autoconhecimento. Sem conhecer-se bem, você vai acabar caindo na cilada do estresse. É uma armadilha. E você vai cair. Uma hora ou outra você cai na armadilha do estresse. Você vai acabar tendo um piti, você vai ficar nervoso, vai perder o sono. Não se deixe abalar por isso. Então vamos tentar enumerar as ferramentas que podem promover você sair desse ciclo vicioso do estresse. E agora eu quero trazer para você algumas ferramentas, algumas dicas para que você saia desse ciclo vicioso do estresse. Perceba que tudo isso parte do autoconhecimento. Só depende de você. O estresse, quem sente é só você. Não adianta colocar culpa em mais ninguém. Então nós vamos começar por aí, né? Preste atenção em sua respiração. Veja se você está respirando adequadamente. Perceba que se você aprender a respirar, inspirar pelas narinas e soltar o ar pelas narinas, você inspira e expira. E quando você inspirar, quando você encher os pulmões, expanda o abdômen. A parte de baixo dos pulmões, ela fica sempre comprimida pelos órgãos e pelo diafragma. E quando você inspira pelas narinas, expandindo o abdômen, você relaxa, você expande o seu diafragma e os seus pulmões conseguem trabalhar de uma forma mais interessante. Perceba então o seu estilo de vida e verifique se está saudável o suficiente para lhe promover mais energia ou se não está tão saudável e está lhe roubando energia. Para pensar uma coisa, fumo, álcool e drogas, algumas são lícitas, outras ilícitas, né? Independente disso, essas substâncias estão lhe proporcionando mais energia ou estão lhe roubando energia? Pare para pensar a respeito. Alimente-se para vencer e não simplesmente para encher a pança. Você já parou para pensar que tudo que você ingere deveria ser para te nutrir, só que eventualmente você come alguma coisa que não necessariamente lhe cai bem ou que você vai ficar letárgico, você vai perdendo a energia, você não consegue digerir aquilo de uma forma fácil, por mais gostoso que seja. Faça exercícios. Quando você faz exercício regularmente, você se percebe mais forte, se percebe mais flexível, se percebe com alongamento mais propício para você transpor essas barreiras. Pode ser que seja uma barreira física mesmo, né? Uma escalada, uma caminhada, uma corrida, uma jornada. Faça pequenas pausas para relaxar também. Você merece. Então, se você está trabalhando continuamente, com muito foco, centrado naquilo que você está executando, dá uma parada, preste atenção na sua respiração,
Feche os olhos, se possível, no meio do expediente. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de pausa vão te trazer uma energia de tal forma que a tua produção nos próximos minutos, depois que você retorna dessa pequena pausa, é muito maior do que se você não tivesse feito. Coloque essas pequenas pausas. Já ouviu falar na técnica Pomodoro? Leia a respeito, procure mais informações. E nada mais é do que pequenas pausas estratégicas para você recuperar a sua energia e seu foco e concentração. Próxima dica é sobre o seu sono. Você tem dormido bem? Nós podemos analisar com 2 indicadores: a quantidade de horas que você dorme efetivamente, o horário que você vai dormir, o horário que você precisa levantar, e a qualidade desse sono. Você efetivamente entra em sono profundo, você sabe descontrair o seu corpo de tal forma para que você entre em sono profundo o mais rápido possível quando você se deitar na cama? Então aprenda a fazer isso. Deite-se, relaxe completamente, solte todos os músculos, tendões, todas as tensões do seu corpo. Não fique pensando em mais nada, preste atenção apenas na sua respiração e faça respirações lentas. Você inspira e expira. Preste atenção apenas na sua respiração. Em alguns instantes, você está dormindo. É muito mais rápido do que se você acaba um dia estressante e aí se atira na cama. Você não vai dormir muito facilmente. Ainda mais se você utilizar drogas, álcool ou fumo, o seu sono cai de qualidade assim absurdamente. Não exija demais de você. Aprenda que nem tudo ocorrerá bem o tempo todo. E quando não ocorrer bem, corrija rápido. Assuma e corrija rápido. Não deixe aquele erro prevalecer por muito tempo. Isso vai lhe causar mais estresse. Espere então que tudo ocorra bem. Não fique pensando que as coisas não vão ocorrer bem. Vão ocorrer bem. Pense positivo em relação a isso. Só que se ocorrer alguma coisa fora do seu planejado, corrija imediatamente. Tá? Não perca o seu sono por conta desse erro que possa ter acontecido no seu projeto. E eu mencionei anteriormente os relacionamentos, né? Então, avalie seus relacionamentos efetivamente. Verifique se eles favorecem realmente o seu bem-estar. Se não estiverem favorecendo o seu bem-estar, tem alguma coisa errada. Essas pessoas estão ali só para sugar a sua energia, né? São vampiros energéticos. Não vale a pena. Veja se realmente essas pessoas estão só sugando ou se estão colaborando para o seu crescimento. E eu tenho falado o tempo todo que é para você dar foco, você dar atenção. Essa é uma dica extremamente importante. Então, foco e a concentração são atitudes que você pode tomar, só depende de você. Mas eu disperso com facilidade, porque você não treina. Se você treinar a sua mente, você consegue dar foco e atenção naquilo que você quiser. E como é que você faz para treinar essa sua atenção? Procure verificar quanto tempo você consegue trabalhar com atenção total, sem distrações. Tenta trabalhar num local isolado, inicialmente. E aí você tira todas as notificações. Retira as notificações do celular. Coloca o celular no modo avião. Coloca inicialmente por meia hora. Desligue, não veja e-mails. Desligue os aplicativos de e-mail. E preste atenção naquilo que você precisa executar. Abra o seu trabalho. Se é no computador, no papel, na prancheta, não importa. Comece a fazer o seu trabalho. E marque, daquele momento em diante, quanto tempo efetivamente você consegue manter atenção plena naquilo que você está fazendo. Existem, óbvio, outras ferramentas para te treinar de forma mais lúdica, mas essa é uma forma fácil de você mensurar o tempo que você consegue manter-se concentrado naquela atividade. E no dia seguinte, você se propõe a aumentar
Um minutinho a mais de concentração. No dia seguinte, mais 1 minuto de concentração. Com o tempo, você aprende a dar a atenção plena para aquilo que você está fazendo, sem dispersão. Isso faz com que você transponha os seus obstáculos de forma mais rápida. Além dessas dicas, eu quero deixar vocês com um pensamento de William James, que foi um filósofo, um psicólogo que viveu no século passado, e ele dizia que a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade em escolher um pensamento ao invés de outro. Tomar decisões. Não ficar remoendo, se eu tivesse tomado a outra. Não. Tomar a decisão. Não ficar em cima do muro. Se você tem 2 possibilidades de executar, avalie, obviamente, o risco de tomar uma ou outra e tome logo, o mais rápido possível, a decisão. Se você tomar uma decisão errada, você tem o teu tempo de correção também vai ser mais rápido. Agora, se você ficar esperando a coisa acontecer, você vai perder time, você vai se estressar com isso e não vai te levar a lugar nenhum. Bem, depois dessas dicas que aprendi na marra, depois de ter colapsado o meu corpo, depois de ter colapsado a minha mente, minhas emoções, avalie a sua vida. Verifique se tudo que você faz realmente vale a pena. Se você está dando foco para a coisa mais importante na sua vida. Inicialmente, você mesmo. Depois, as pessoas que você ama. Se você não estiver saudável o suficiente, você não consegue usufruir das pessoas que você mais ama na sua vida. Veja se o que você está dando foco e atenção realmente é importante para o seu crescimento. É importante para você. E para encerrarmos, então, eu gostaria de dizer para você que não se engane. Nenhum estresse do mundo vale a pena se você não tiver um objetivo de vida, se você não tiver um propósito. E aí, como conclusão, cabe mais uma dica adicional. Se você não tiver um objetivo de vida, arranje-o. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Se você está caminhando numa determinada direção, mas você não sabe para onde você está indo, para que você está dando aqueles passos? Para que você está desperdiçando a sua energia? Tenha um destino, saiba onde você quer chegar. Mesmo que aquilo não seja o propósito da vida, mesmo que não seja essa coisa tão sublime, tenha objetivos, senão qualquer caminho serve para você entrar no ciclo do estresse novamente. E então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, indique para um amigo que você acredita que esteja precisando ouvir o que eu disse e principalmente comente. Isso vai me incentivar muito para melhorar cada vez mais o conteúdo que eu vou trazendo para vocês ao longo dessa jornada. O meu propósito de vida é auxiliar você a encontrar o seu ou a seguir de uma forma mais suave, com melhor qualidade de vida, com mais bem-estar em direção ao seu propósito de vida. Um beijo, nos falamos da próxima vez. Até!